Salve Domingão, aquele abraço, bom dia para você ligado aqui no Tomazão TV, para o torcedor azulino, um domingo ressaqueado, porque realmente empatar com o Botafogo de novo, numa situação totalmente favorável, com o estádio lotado, a equipe embalada depois da vitória fora contra o América Mineiro, o Remo não conseguiu jogar, foi pífia a apresentação, sem motivação, e olha que o estádio estava lotado, inspiração, transpiração, faltou tudo. E o técnico, aqui para nós, está balançando. Diretoria, na verdade, não é mais unanimidade o Antônio Oliveira no comando, e de repente, esse domingo, poderemos ter novidade com relação a essa troca de comando azulino, e nomes já surgiram, e já já eu falo aqui para você no Tomazão TV. Hoje é dia de Paysandu, o Paysandu que tem a Chapecoense pela frente, jogando contra uma equipe que está na quarta colocação, o Paysandu precisando deixar essa zona da confusão, na 19ª colocação com 22 pontos, e é uma missão difícil, mas não é impossível. Sem o Claudinei, mas com o Sandro Fornes no comando, e a união do grupo, importante. Isso pode fazer a diferença. O Paysandu tem mostrado ser muito unido na sua, eu diria, totalidade de grupo, né? No fechamento do grupo. Vamos falar sobre isso? Não esqueça de assinar o canal, de acionar o sininho, de deixar o like para a gente fortalecer o conteúdo e o YouTube divulgar cada vez mais o nosso canal. Vamos juntos? Começando com o Remo. Cara, a torcida tá puta com razão, né? E foi assim, tecnicamente, o Remo não jogou nada, cara. Não jogou porra nenhuma, o torcedor tá na bronca. O Antônio Oliveira, por mais que ele tente explicar, ou tivesse vindo explicar, até pelos bons resultados que ele conseguiu fora, mas dentro de casa o Remo tinha obrigação de vencer, de dar continuidade aos resultados. E não consegue. O Antônio Oliveira não é mais unanimidade no comando azulino, né? Estão tentando segurar de qualquer forma, não sei, até se daqui a pouco, a qualquer momento, a diretoria pode anunciar a saída dele num acordo, até porque a multa não é tão grande e existem nomes que estão aí na praça que interessariam o Remo, como Cláudio Tencati, o Enderson Moreira, o Guto Ferreira, que saiu semana passada do Cuiabá, são nomes que podem estar sendo trabalhados, mas que há uma insatisfação geral no Baianão com relação ao futebol apresentado pelo Remo nesse Campeonato Brasileiro. No momento, ela é indiscutível. Olha, tem até os números do técnico Antônio Oliveira, que o Remo perdeu 14 pontos em casa, cara. Imagina isso para o torcedor computando. E na situação que o Remo está, continua na quinta colocação, porque ontem o Vila Nova ganhou do Goiás, não fez muita diferença, o Vila Nova se aproximou. Mas o empate do Cuiabá fora de casa com o Atlético Paranaense segurando os dois lá. 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Sendo que das 2 vitórias, 2 foram fora de casa, contra o Atlético e contra o América Mineiro. Agora, em casa, você não conseguir vencer, por exemplo, o Volta Redonda, não conseguir vencer o Botafogo, perder para a Ferroviária, realmente é questionável. Olha, ontem o Diego Favarini, que é um dos auxiliares, falou depois do empate com o Botafogo, tentando explicar, né? O inexplicável. É mais ou menos isso aí que ele fala no Tomazão TV. Primeiramente, em relação à partida, a gente sabia do quanto a equipe do Botafogo, mesmo numa condição desfavorável na tabela, iria dificultar. Isso não é desculpa para o Clube do Remo não sair daqui hoje com um resultado positivo, que era a nossa ambição. Os jogadores tinham a consciência da importância dos 3 pontos hoje. Nós, enquanto comissão, também temos a consciência da importância dos 3 pontos. E a nossa avaliação em relação à partida foi que a equipe, no início do jogo, começou a procura do resultado. Fomos em busca de rapidamente controlar as ações do jogo. O Remo inicia tendo chance de gol, inicia ferindo o adversário, inicia mais uma vez abrindo o placar e até, de certa forma, evitando as transições do adversário, que era um ponto que uma equipe com bloco mais baixo poderia também nos causar algum problema. Então nós fomos praticamente no primeiro tempo perfeitos nesse quesito. Conseguimos controlar as transições do adversário e evitar as chances de gol.
E aí é evidente que pagamos um preço muito alto por conta do início muito ruim da segunda parte, onde a gente acabou chamando o adversário, a maioria das vezes por erro nosso, para a nossa baliza. E uma delas foi fatal em relação ao gol. E sofremos um empate. E a partir daí a equipe emocionalmente sentiu um pouco, porque, como você mencionou, é um fator que a gente tem se cobrado, conquistar os 3 pontos em casa, da mesma forma como a gente fora tem conseguido trazer os 3 pontos para cá. Um diagnóstico que a gente tinha no início do trabalho, quando chegamos aqui, era que o Remo conquistava poucos pontos fora de casa, e a gente, salvo erro, a gente ainda não perdeu fora de casa, e a gente precisa equilibrar as ações para que a gente consiga melhorar desempenho e garantir resultado positivo em casa. Acho que se a gente conseguir esse equilíbrio, a gente consegue o nosso objetivo, que todos sabem, que é consolidar de vez no G4. O Remo volta a jogar no próximo sábado contra o Curitiba, lá em Curitiba, no Couto Pereira. Folga nesse domingo para tentar reenergizar, né, recuperar as baterias e tentar juntar os cacos aí, porque o empate teve sabor de derrota sim. E por isso a revolta do torcedor, que está muito aborrecido com que o Remo não está jogando no campeonato, embora esteja na situação que está. É muito paradoxal isso, né? Mas vai explicar. O futebol realmente ele é meio complicado por causa disso. O Atlético e Criciúma jogam hoje e Operário e Avaí. São os 2 jogos, né? O Avaí e o Criciúma, que tem pontuação próxima, se vencerem seus jogos, passam o Remo. Mas é jogo fora de casa, é complicado, tem que dar uma secadinha. Até isso, o Remo tem dado sorte. Então, pode continuar na 5ª colocação, como está aí atrás da Chapecoense, torcendo para que o Paysandu também tire ponto da Chape no jogo de logo mais. Bom, se vai cair ou não, ou se já caiu, a gente vai saber e a gente vai ficar ligado aqui no Tomazon TV para informar você. O Paysandu foi desde sexta-feira. Ontem fez apronto no CT da Chapecoense. Não terá o Claudinei, que fez a cirurgia de cálculo renal. Vai ter a semana para se recuperar e fatalmente contra o próximo jogo, acho que é contra o Operário, se eu não estou enganado, só até dar uma olhada aqui. Contra o Operário em casa, o Paysandu vai poder ter o Claudinei no comando, né? E tomara que tenha o Rossi também, a gente fica torcendo para quanto mais reforçado o time tiver, melhor. E até se a decisão da FIFA chegar aí, o comunicado da liberação da Transferban, que o Paysandu anuncie os 3 reforços que o presidente Roger disse que o Paysandu vai anunciar e que pode ter já até contratado e não anunciou ainda em função da punição. Tomara que dê tudo certo. Hoje, contra a Chape, pontuar será importante. Até o empate não seria um mau resultado, mas se vencer, seria muito melhor, não é verdade? E o Vini Farias, que de repente pode entrar aí como titular, pode ser numa formação diferente, com o Paysandu sendo até, eu não diria assim, muito propositivo, porque não dá para se abrir jogando contra a Chape lá dentro da Arena Condá. Grama sintética, com todos os cuidados, mas ele fala a respeito desse assunto, né, da importância de vencer e a forma de jogar num campo como a grama sintética, e ele fala a respeito desse assunto aqui no Tomazon TV. Isso. Acredito que não. A gente já pegou campos ruins, campos bons, campos pesados, campos mais ralos, sintéticos, então a gente não pode pensar nisso agora, né, que é sintético. A gente tem que ir buscando resultado, porque nossa situação não tem como pensar em outra coisa. E sobre a situação da Chapecó, que está bem, né, teve uma recuperação, não tem como não pensar nisso, né? Tão bem, estão no G4, tem que preparar mais forte ainda do que já estamos preparando e ir lá forte, ir lá para vencer, ir lá pensando em resultado. Claro que se a gente não conseguir o resultado dos 3 pontos, buscar o empate, mas é isso, não tem como pensar em outra coisa. Aí o Vini Farias, né? Vamos aguardar a escalação do Paysandu, que deve ter o Gabriel, o Edilson na lateral. O Luan, se ele pode ir para a volância, eu não sei, mas no vídeo, ali na zaga com o Thalisson e o Heverson, o Ronaldo Henrique não, o Anderson Leite voltando com o Leandro Vilela, e aí, de repente, o Marlon mais pelo meio, com o Vini aberto, com o Garcês e também com o Diogo.
talvez seja essa aí a formação. Dos resultados de ontem, o empate do Remo com o Botafogo, a vitória do Vila Nova sobre o Goiás, clássico goiano, jogando o estádio lotado no Oba, 2-0 com autoridade, e o empate, 2 gols já na reta final, quase nos acréscimos. O Atlético Paranaense fez 1-0 e logo em seguida o Cuiabá empatou, né? A classificação não mudou nada, assim, em termos de colocação. O Remo continuou na 5ª colocação e o Vila Nova que foi para a 6ª colocação com 33 pontos. Aí o Cuiabá com 32 é o Cuiabá, o Criciúma é o 7º. Aí é que eu digo, Criciúma e Avaí, o 7º e o Avaí é o 9º com 32. Podem chegar a 35 e vencer, mas aquela secadinha não custa nada, né? O Paysandu na 19ª colocação. Tomara que dê tudo certo, que o Paysandu possa fazer um grande resultado. E o clima é tenso, sim, no Baianão. E o português não é mais unanimidade. Vamos aguardar o que vai acontecer. Se liga no Tomazão TV. Se tiver notícia, é aqui para a gente informar. Aquele abraço e um domingo abençoado.